ser 34. O título diz a crucificação. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Pode tomar os seus assentos. Lucas 23, verso de número 34. Eu dei um tema para essa pregação. E o tema que eu dei é a necessidade da profunda espiritualidade. A necessidade. Aqui nós vemos que um texto muito bem conhecido, quando se fala da crucificação, quando se fala das últimas expulsões de Cristo, o seu sofrimento, a sua dor, os seus últimos momentos na terra, nas mãos de pecadores, de homens sanguinários, de homens violentos. E esse título que eu tomei por base, Jesus falando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui vai falar do sofrimento de Jesus na cruz. Aqui fala sobre o sofrimento dele na cruz. O sofrimento dele na cruz foi intensa. Todos nós conhecemos um pouco da palavra. Nós sabemos que o sofrimento de Jesus na cruz foi intenso. Foi um momento de dor, um momento de desespero, um momento que ele passou ali naquela cruz, uma agonia física e também emocional. Imagine você, cada vez que eu for pregando, você vai imaginando, né? Se fosse você naquela cruz, você vai imaginar o tamanho, a dor que ele teve naquela cruz. Porque a mensagem, se você não tomar para si, de nada vai adiantar. A dor de alguém, se você não querer sentir a dor dela, de nada vai adiantar. Assim foi Jesus. Aqui nós vemos o instinto de um homem normal. Jesus, ele era um homem normal. Então você vai ver o instinto de o quê? Um homem normal. Nessa situação que Jesus está na cruz, bloquearam o seu raciocínio. Todos os seus raciocínios foram bloqueados. Por quê? Porque Jesus está na cruz. Parece um Jesus que está indefeso. Parece um Jesus que foi dominado. Parece um Jesus que não tem saída, não tem recurso. Eles bloquearam todo o raciocínio de Jesus naquela cruz. Aqui nós vemos o instinto de um homem normal. O instinto de uma pessoa normal, porque Jesus ele era normal. A Bíblia diz que Jesus ele era 100% carne, mas também 100% espírito. Então ele era o que? Uma pessoa normal. Jesus ele era uma pessoa normal. Só que Jesus ele tinha duas escolhas aqui nesse texto. Quem sabe a primeira dela? Jesus ele tinha algo aqui nesse texto. Qual é? A primeira, lutar. E a segunda, fugir. Jesus, como ele podia lutar, mas como também ele poderia fugir, sair daquilo, porque ele era uma pessoa normal. A gente não tem só que apenas encarar um Jesus que era espírito 100%, mas também você tem que lembrar que além de ser 100% espírito, ele também era 100% carne. Então ele era o que? Um homem normal. Se fosse você, a pergunta agora voltou. Se fosse você, o que você faria? Lutava ou fugia? No momento como esse, a primeira coisa que vem é fugir. Só que Jesus, ele sendo um homem 100% carne, 100% espírito, um ser humano normal, ou um homem normal, ele tem duas escolhas. A primeira era lutar ou fugir. Só que nós vemos o Jesus e tanto que ele foi totalmente diferente, sendo que ele podia lutar ou fugir. Só que nós vemos um Jesus diferente. Jesus aqui, mesmo ele passando por toda essa circunstância, nós vemos um Jesus diferente.
E qual é a diferença aqui em Jesus? Ele conseguiu dizer o texto que nós lemos. Nós vemos um Jesus que poderia fugir ou lutar, mas nós vemos que no meio da dor, nós vemos um Jesus diferente, que ele olha para o Pai, aonde nós lemos, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que? O segredo desse texto é uma profunda espiritualidade. Porque no meio da dor, do desespero, Jesus olha para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Mesmo diante de um problema ou de uma intensa agonia, Jesus superou o quê? O instinto humano. Mesmo diante de uma grande tristeza ou agonia, Jesus superou o quê? O instinto humano. Aqui Jesus nos dá um grande testemunho. Aqui Jesus ele traz um grande testemunho. Por quê? Porque mesmo diante da agonia, do desespero, do momento, da crise, olha o que ele faz. Ele superou o instinto humano, mas é diferente. Diante do problema, diante da agonia, diante do desespero, diante das situações, nós não superamos esse momento. Mas Jesus, ele superou. Ele nos traz o que? Um grande testemunho, que no momento de dor, de agonia, de desespero, você também precisa superar esse momento como homem e como mulher. Você precisa superar esse instinto humano. Você precisa. Jesus está dizendo: você aguenta, você supera, você consegue, você vai vencer, você não é diferente, você vai conseguir superar. É por isso que tem momento que você diz: Deus, eu já não aguento mais, a dor é constante, o desespero é constante, eu já não aguento mais esse momento. Aí vem o desejo de parar, o desejo de desistir, o momento de querer arrancar a sua própria vida, de partir do mundo e nunca mais voltar. Mas ao mesmo tempo você olha e se encontra no mesmo lugar. Você prova para ele que você está conseguindo vencer esse instinto humano que você tem. Porque o instinto humano, ele parece que não vai aguentar, que não vai superar, que não tem saída, não tem recurso. Mas o Espírito entra dentro de você e brada mais forte, dizendo que você aguenta, que ainda não é o fim, que ainda não é o momento de parar. Esse é o testemunho que ele nos trouxe aqui nesta noite, que naquela cruz, momento de agonia, aquele momento de dor, ele estava dizendo: eu preciso vencer esse instinto humano. Jesus então, ele traz o quê? Ele deu um grande testemunho de quê? De uma profunda espiritualidade. Não vou fugir disso. Aleluia. Jesus, ele nos traz um grande testemunho de o que, igreja? De uma profunda espiritualidade. Olha que profundo. Então, com Jesus, nós o que? Devemos devolver. O que? Uma profunda. Então, com Jesus devemos devolver o que? Uma profunda. Com quem? Com Jesus. Me ajuda, igreja.
Me ajuda. Com Jesus nós devemos devolver também uma. Porque com Jesus. Por quê? Porque ele trouxe um grande testemunho. Aleluia. Eu gostaria que todos prestassem atenção para quando eu perguntar saber me responder. Porque alguns estão voando. E eu não estou sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês também entrem na mensagem. Me ajude. Responda. Trabalhe com a mente. Ouvindo e trabalhando também. Então, eu falei para vocês que Jesus, ele venceu ou nos trouxe um grande testemunho do quê? Então, com Jesus nós devemos o quê, igreja? Devolver também, independente do momento que você esteja vivendo. Aleluia. Independente da cruz que você está levando ou carregando, você também tem que devolver. Irmão, nós temos um pai na fé. E esse pai na fé, ele tem experiência. Aleluia. Esse pai na fé, ele pode trazer experiências para nós, para um momento de crise, um momento de dor, um momento de desespero, de agonia, como ele estava. Ei, o nosso pai na fé sofreu, o nosso pai, ele viveu, e agora ele nos traz um grande testemunho. Para quê? Para o nosso momento. Se ele viveu com Jesus, nós devemos também viver. Aleluia. Esse momento de espiritualidade. Glória a Deus. Porque o homem é fraco, frágil. Se eu fosse te contar o meu desejo hoje, você nem acredita. Mas eu vou deixar de lado o meu desejo, porque não é o teu. Talvez você não passou por isso. Mas se eu te contar o meu desejo hoje, você não vai acreditar. Vamos esquecer o meu desejo e o seu, e vamos entrar também na espiritualidade. É o que nós precisamos para o dia da noite ainda hoje. E o dia de amanhã, que nós não sabemos como vai ser e se nós voltaremos para casa. É assim ou não? Então, nós vamos falar de Jesus. Então, Jesus, com Jesus nós devemos fazer o quê? Devolver uma profunda espiritualidade. Ou seja, que nós pode, com condições, superar. Quem aqui nunca superou algum momento? Todo mundo aqui já superou, mesmo dizendo que não conseguia. Tem um monte de gente no hospital agora superando. Aleluia. Tem um monte de gente no leito do hospital gemendo agora e está superando, porque acredita que vai sair daquela mesa de cirurgia, que acredita que vai sair da mesa do hospital, que acredita que vai dar tudo certo. Tem um monte de pessoas agora superando lá no leito do hospital, gemendo, e as enfermeiras no WhatsApp, e nem ligando para a sua dor. E você está aqui. Você não está no leito do hospital, você não está passando por cirurgia, você não está olhando na marca e vendo os enfermeiros nem aí para a sua dor, para a sua gemedeira. Não está nem aí. Você está aqui, está com saúde, com duas mãos, com dois pés, com dois olhos. Você está com saúde. Então esse é o momento. O nosso instinto humano. Por que, igreja? Aqui Jesus ele tinha o quê? Uma visão espiritual. Eu provo para vocês. Jesus ele tem uma visão espiritual. Do que? Dos acontecimentos. Por quê? Eu vou dizer para você. Porque ele vai dizer: Pai. Jesus ele tem uma visão do que? Dos acontecimentos. Por quê? Porque ele vai dizer Pai. Olha o que ele diz, Pai. Então aqui, quando ele diz Pai, ele está mostrando que haverá alguém ali. Aleluia. Quando ele diz Pai, então ele quer dizer que alguém estava ali. Ele não estava só. Glória a Deus. Mas alguém estava ali. Alguém estava presente. Sabe por quê? Quando ele diz Pai, Jesus ele mostra, ele quer dizer para os judeus que alguém estava presente. É diferente de quando nós estamos vivendo alguma situação que nós olhamos e não vemos o nosso pai e a nossa mãe. Eu sei que todo mundo já viveu como eu. Só que a situação de Jesus aqui, ela é diferente. Sabe por que ela é diferente? Porque Jesus ele tem uma visão
visão do que? Daquilo que os outros não estão vendo. Aleluia. Porque Jesus está rodeado de pessoas ali. E as pessoas só enxergavam o que é ao lado de Jesus. Alguém sabe? O que é que as pessoas enxergavam ao lado de Jesus ali? Jesus está rodeado de pessoas, mas as pessoas não tinham a visão que ele tinha. As pessoas que estavam ali com Jesus só via, sabe o que, igreja? A cruz. Ou não? As pessoas viam Deus? As pessoas só viam a multidão que estava ali. Só via a cruz. Não via Deus. Só que Jesus veio diferente. Eu estou falando de espiritualidade. Jesus ele olha e diz: Pai. Mas as pessoas que estavam ali só via a cruz. Ou seja, os pregos, o sangue, os gemidos. De quem? De Jesus. Era a única coisa que as pessoas viam. Mas Jesus enxergava quem? O Pai. Jesus enxergava o Pai. Enquanto a multidão estava ali, vendo o gemido, a dor, o sofrimento, a cruz, uma multidão de pessoas. Entenda isso aqui comigo, se envolva comigo hoje. Enquanto as pessoas estavam ali vendo a cruz, enquanto as pessoas viam ali o prego, enquanto as pessoas viam ali um gemido, Jesus não via gemido, não via prego, não via multidão. Jesus só olhava e dizia: Pai. Era o que ele via, e ele dizia: Pai. Olha lá em Lucas 17, 20 e 21. Eu vou mostrar para vocês. Enquanto alguém está olhando o problema, Jesus está olhando o Pai. Enquanto alguém está vendo cruz, Jesus está vendo o Pai. Enquanto alguém está vendo dor, Jesus está vendo Pai. Olha lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. 21. Glória a Deus. Nem dirão Elo aqui ou Elo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro De vós. de vós. Aleluia. Os fariseus olham para Jesus e interrogam ele quando seria o reino de Deus ou dos céus, e Jesus mostra para eles aonde está o reino de Deus. Eu não posso falar que o reino de Deus está ali, ou está lá, ou está lá, está lá atrás, está lá na frente. Não, o reino de Deus está onde? Aonde que está o reino de Deus? Está dentro de vós, ou nós. Então o reino de Deus estava dentro deles? Dentro deles? Não estava, porque eram fariseus. Não estava dentro deles. E eles interrogam Jesus querendo saber sobre o reino de Deus. E Jesus responde para ele: o reino de Deus está dentro de vós. E eles não entendiam, eles não sentiam, eles não viam, até porque não tinha reino de Deus dentro deles. Porque se tivesse, eles não iam fazer o que eles estavam fazendo. Mas eles vão lá, interrogam e falam. 2 Coríntios 4, 18. É o cumprimento daquilo que vamos fazer aqui hoje. Olha lá. Não atentando luz nas coisas que Sim. mas nas que se não vê. Porque as que se vê são, e as que se não vê são. Olha o que Jesus responde para eles: vocês só acreditam naquilo que vocês veem. Vocês só aceitam aquilo que vocês veem. Olha, nem tudo que vocês veem durarão para sempre. Nem tudo que vocês veem durarão eternamente. Mas aquilo que vocês não... Jesus queria dizer: eu estou cansado de falar para vocês quem eu sou, mas vocês não acreditam. Vocês só acreditam naquilo que vocês veem. Mas o que vocês veem não durará eternamente. Mas aquilo que vocês não veem, olha lá, serão ou são
Eternas. Vocês acreditam no quê? Naquilo que vocês vê? Vocês é Tomé? Que só acreditam no que vê? Ou vocês é fariseus? Eu acredito naquilo que a existência. Eu acredito naquilo. Eu estou pregando Jesus que eu não estou vendo, mas eu sei que Ele existe. Aleluia. E conheço o poder que Ele tem. E vivo aquilo que Ele me prometeu. É dele que eu estou falando. Eu não estou falando de um Deus, de um Jesus de estalta, de madeira, que eu estou vendo, mas não tem poder. Mas eu estou pregando daquele que eu não estou vendo, mas eu sinto Ele. Isso é o tamanho do poder que Ele tem. Aleluia. É esse que nós estamos falando. Então às vezes estamos focados no que? Nas circunstâncias que não conseguimos ver o que? O agir de Deus. Era isso que os fariseus estavam vivendo. Focado naquilo que eles queriam, que era o que? Levar Jesus à cruz. Crucificá-lo. Que eles não conseguem ver o agir de Deus. Enquanto você está focado nos seus problemas, nunca você vai ver o agir de Deus. E quando você está olhando para a sua circunstância, o seu momento, você nunca vai ver o agir de Deus. Para ver o agir de Deus é preciso parar de focar nos seus problemas. Ah, se nós parássemos só para olhar para os nossos problemas, coitadinhos de nós. Eu nem aqui eu estava. Mas às vezes eu deixo ele de lado, porque eu preciso ver o que Deus quer. Aleluia. Eu preciso deixar ele de lado para receber o que Deus tem para mim. Aleluia. Mas enquanto eu ficar olhando para os meus problemas, são muitos. Eu nem estava aqui pregando, porque eu estava olhando para eles. Os meus problemas me tiram da igreja. Os meus problemas me tiram da presença. Os meus problemas me tiram a vontade de viver. Os meus problemas me tiram a vontade de vencer. Os meus problemas acabam comigo. Mas se eu ficar olhando para ele, coitadinho de mim. Então Jesus aqui, ele possui o quê? Uma intimidade real com quem? Com o Pai. Porque muitos só via a cruz. Muitos só via sangue. Muitos só via desespero. Muitos só via prego. E Jesus está vendo quem? Pai. Será que ele tinha uma intimidade com o Pai? Irmão, você acha que a gente pregando assim, não sabe para quem a gente prega? Hein? E quando você fica olhando os problemas, Jesus está dizendo, eu estou olhando o Pai. Então, por favor, esquece, deixa de lado, joga no mar do esquecimento, joga no canto. Porque tem pessoas que ela vem para a igreja, mas o problema acompanha. Não consegue deixar em casa. Não consegue mandar o problema ir embora. Não consegue esquecer o problema. Só que Jesus mostra para nós que ele tinha uma intimidade profunda. Porque enquanto alguém via desespero, ele está vendo o Pai. Glória a Deus. Aqui Jesus, ele havia sido acusado por quem? Pelos judeus. Jesus havia sido o quê? Acusado pelo Deus. por declarar a Deus. Por se declarar a Deus. Então Jesus, ele havia sido acusado por ele dizer que ele era filho de Deus, por ele dizer que ele também era Deus. Então Jesus, ele é acusado pelos judeus. Por quê? Porque disse que Deus era o seu. Eles pegam Jesus e quer crucificar Jesus por ele declarar que Deus era o seu. João 5, 17 e 18. É assim, igreja, que acontece. Aleluia. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os judeus ficaram indignados, dizendo: quem é você
Como que Deus é seu pai? Ele não pode ser seu pai. Aleluia. Se um dos judeus como esse perguntasse para você agora, o que você respondia? Você diria que Deus é seu pai? Ou você diria que não? Se você dissesse que sim, você seria crucificado e julgado. Se você dissesse que não, talvez você ficaria livre. Você escolhe negar ou assumir a culpa. Verso de número 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam, porque não só quebrantava No sábado. mas também dizia que Deus era o seu, Próprio Pai. fazendo-se igual A Deus. a Deus. Olha a indignação deles. Eles não aceitavam. Peraí, então Deus não é o Pai de Cristo? Deus não é o Pai de Jesus? Ou eles queriam que Jesus viesse à terra e ficasse calado? Que ele não faz parte da comunhão com Deus, que Deus não é o seu Pai. Então, por ele declarar que era o Filho de Deus, eles procuravam matá-lo, acabá-lo com a sua vida, por causa do testemunho. Entenda, a partir do momento que você decide servir a Deus e dar testemunho que você é um servo de Deus, pode ter certeza que alguém vai se levantar contra você. Se você não declarar que você serve a Deus, que você é uma serva, ninguém se preocupa. Desce depois do culto desse e fala de Jesus ali embaixo. Vai lá, fala de Jesus ali, para tu ver. Chega no baile funk agora, depois do culto, e diz que você acabou de vir da igreja e Jesus está chamando aquela pessoa, para tu ver. Todo mundo vai querer te apedrejar, todo mundo vai querer te matar. Olha, igreja, vai lá e afronta. Aqui não é lugar de crente covarde, não. Aleluia. Porque quem não tem coragem de afrontar e falar de Cristo é covarde. Só que o pai diante dos judeus aqui não foi covarde. Eu sou o filho e ele é meu pai. Aleluia. Eu trabalho como também o meu pai trabalha. O problema de vocês, se vocês querem me crucificar ou não, é problema de vocês. Então, Jesus aqui, ele dá uma resposta para os judeus. Jesus mostra essa intimidade com o Pai, respondendo sobre o Pai, evidenciando sobre o Pai, e eles ficam o quê? Indignados. Aqui Jesus não se esvaziou quando estava na cruz. Jesus expirou. Jesus se esvaziou, não. Jesus ele não se esvaziou quando ele estava naquela cruz. Porque muitos acham que depois da cruz acabou, já era. Só que aqui mostra para nós que Jesus ele não se esvaziou quando estava na cruz do Calvário. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus tinha o quê? Sabe o que mostra de muita gente cristã? Sabe o que mostra de muita gente cristã? Revela quem você é na dificuldade. Quer saber quem é você? Basta você estar passando por alguma coisa, todo mundo vai saber quem é você. Mostra quem é um cristão, um crente, quando está na dor, quando está na perda, quando está na decepção. Aí mostra quem é você. Só que aqui Jesus ele não se esvaziou quando estava naquela cruz do Calvário. Ou seja, a dificuldade revela quem você é. Jesus estava na cruz, mas não revelou quem ele era. Eu disse para vocês duas coisas: ou você enfrenta, ou você foge. A dificuldade revelou quem era Jesus? Mostrou que ele era covarde? Mostrou que ele era frouxo? Não. A dificuldade revela quem somos nós. Eu conheço um monte de crente na dificuldade. Eu podia falar tudo aqui agora sobre isso.
Mas quando está passando pela dificuldade, você só vê a gemedeira, o desespero. E é aí que mostra quem é você. Um dia atrás eu preguei aqui, que adianta falar de fé? Se quando está passando por alguma coisa não tem nem fé em si mesmo. Falar de fé, mas na hora que está sentindo alguma coisa, já não tem mais fé? Mas pega o microfone e fala de fé. Não, quem fala de fé tem que viver. Viver ou na dor, ou na bonança, no desespero, ou no emprego, ou no desemprego, independente que seja, você prega fé. Ou você é aquele crente que prega fé para os outros? Para você não prega. Aleluia. Glória a Deus. Quer saber se o crente tem intimidade com Deus? Aleluia, Deus. É na dificuldade. Glória a Deus. Você tem mesmo intimidade com Deus? Eu estou pregando aqui hoje, tem gente. Que bom, viu? Eu quero ver se você tem intimidade com Deus mesmo, viu? Se amanhã eu ver você se arrastando aí fugindo, pastor, hoje não dá oportunidade para mim não, covarde. Pastor, hoje eu não quero louvar não, covarde. Pastor, põe outro para pregar no meu lugar, covarde. Porque o teu momento está revelando quem tu é. Então tu não tem intimidade nenhuma com Deus. Jesus provou que tinha intimidade na cruz. Eu fujo ou eu luto? Glória a Deus. Aleluia. É uma resposta dentro de você. Você foge ou luta? Eu acho que não dá para encarar não. Covarde. Só um riu. 2. Comigo 3. Aleluia. Na cruz, Jesus provou que ele vivenciava o amor verdadeiro. Foi na cruz que ele provou, ou não? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida Aleluia. eterna. Jesus poderia fugir da cruz, mas ele resolveu lutar. Ele resolveu ficar. Ele resolveu morrer, ser crucificado, pagar um alto preço. Por amor de quem? De mim e de você. Esse sim provou um verdadeiro amor. Aleluia. É uma dificuldade que Deus quer saber quem é você. É da dificuldade que Deus quer saber se tu adora ou não adora. É da dificuldade que Deus quer saber se tu é crente ou não. Se tu tem intimidade ou não. Se tu é aquele crente que só adora quando tudo tá bom. Tu não tem intimidade. Mas se tu é alguém que na dor adora, que no desespero adora, que na aflição adora, que na luta adora, esse tem intimidade com o Pai. Quer saber que é cristão? É na luta. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você vê um crente, eu amo isso. Quando tudo tá bom, fala em línguas estranhas, sapateia, roda pior, sai a roda. Entrega a profecia para um e para outro. Quando o momento está ruim na vida dela ou dele, recua, anda pelos cantos. Alguém me segura que eu vou cair. Gemendo, oi. O que está acontecendo, irmão? Nada, adora a si mesmo. A dura realidade do Evangelho é assim, irmão. Olha, Jesus na cruz, eu fujo ou luto? Você foge ou luta? Se fugisse, não teria amor por nós não teria vida, não teria salvação. A escolha era dele, mas ele disse: eu vou mostrar para eles que eu amo. Glória a Deus. Eu não vou fugir, não vou correr, eu vou ficar. Aleluia. E ficou até o fim, até dizer: está consumado. Aleluia. Esse é o verdadeiro amor. Você tem intimidade com Deus?
Você tem mesmo intimidade? Eu quero ver quando o problema bater na sua porta. Eu quero ver quando a enfermidade bater na sua porta. Tem intimidade? Intimidade quando está tudo bom, favorável? Ah, é bom demais. Intimidade, Deus está dizendo aqui, intimidade é quando tudo está dando errado. Intimidade é quando tudo está ao contrário. Nada dá certo. E você está ali adorando. Pai, eu sei que vai mudar. Eu sei que não vai ficar desse jeito. É desse que Ele gosta. É desse que Ele gosta, que persiste, que não desiste, que vai avante, que confia, que vai à guerra, que vai à luta. É desse que Ele gosta, daquele que persevera, mas daquele que recua, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é rápido para o reino de Deus. Não é rápido? E aí, tem intimidade? Você tem intimidade com Deus? Teve um, sabe quem? Moisés. Moisés fez isso igual Cristo fez com o povo de Israel. Quer ver a prova? Êxodo 32, 9, 10 e 11. Moisés, ele fez isso, provou um amor pelo povo de Israel. Lembra quando o povo de Israel rebelde, que Deus disse assim a Moisés: deixa eu afligir esse povo, deixa eu dar o deles. O povo só reclama. Ele disse: calma, Deus, que isso? Para que fazer isso? Para que fazer assim? Esse teve compaixão. Lê comigo. Disse mais o Senhor a Moisés: olha quem disse. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que o povo de dura serviço. Muda. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra quem? O povo de Israel. Olha, Deus primeiro viu o povo reclamando, e Deus consulta Moisés e diz para ele: deixa eu cuidar deles, Moisés. Deixa eu agir contra eles. Eu vou botar o meu furor contra eles, hein, Moisés? Tu vai ver o que eu vou fazer. Aí olha só: e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus falando para Moisés: deixa eu tratar com eles, Moisés. Com você não, com eles. Mas a minha promessa contigo não muda. Eu farei de ti uma grande nação. A minha luta é contra eles, não é contra você. Glória a Deus. A promessa, olha, imagine Deus dizendo assim: Moisés, deixa eu matar todos, só você vai ficar vivo. Vamos lá. Moisés, porém, teve uma prova de amor ali. Porque se Moisés dissesse assim: então vai Deus tinha matado todo mundo. Mas Moisés fez o quê? Uma prova de amor. Por quê? Pelo povo de Israel. Ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, oh meu Deus, que dó. O povo não merecia nada. O eu Davi dizia: Deus, quebra os dois ali, uns 3, o que o Senhor achar melhor. Eu ainda apontava qual. Mas aí Moisés: ó Senhor, e tem um outro tão grande, com acento para a gente dar aquele grito. Ah, se vocês conseguissem gritar como eu. Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Então, se ele não clama, se ele não suplica, Deus tinha fulminado, destruído. Só que Moisés fez o quê? Mostra para Deus uma prova de amor. Então, nós vemos que a pessoa que ama verdadeiramente consegue interceder por aquelas que lhe causa aflição. Ah, não pegou. Glória a Deus, Jesus. Você ama mesmo alguém? Ah, eu só amo quem está do meu lado, ó. Que ele sempre se dá bem. Ah, tem um monte de crente assim. Eu só gosto daquele que fala comigo, daqueles que a gente... Tem gente que até aperta a mão e não gosta do outro. Só que, se você tem verdadeiramente amor por alguém,
mesmo sabendo que ele lhe prejudicou, você faz o quê? Ora por ele. Você tem coragem? Você mesmo? Coragem de orar por quem te feriu? Por quem te maltratou? Por quem te acusou? Por quem te caluniou? Por quem te colocou na prova? Por quem tentou te derrubar? Você tem coragem de orar? Eu vou orar por isso? Nada, rapaz. A pessoa quase me matou, quase me derrubou. Eu não vou orar, não. Vou orar para Deus matar ela. É assim que nós fazemos. Mas quem tem amor verdadeiro faz como Moisés, como Cristo. Aleluia. Cristo na cruz, eu fujo, eu luto. Moisés, deixa eu acender minha ira contra eles. Ó Senhor, o Senhor tirou esse povo lá do Egito com tuas mãos poderosas e fortes. O Senhor vai fazer isso agora? Aí Deus, por compaixão de Moisés, se você soubesse o poder que tem a tua oração. Aleluia. Se você apresentou, olha, eu vou dizer, se você apresentou alguém que hoje Deus está dando livramento, Glória a Deus. para você saber que tua oração tem poder. Se tu soubesse o tamanho do poder que tem a tua oração, pela tua súplica Deus dá um grande livramento para alguém que ia morrer, para alguém que ia descer a sepultura, para alguém que ia ser fulminado. Mas me feriu, problema, me feriu, mas eu oro a Deus pela vida dela, a vida dele, do mesmo jeito. Sem coragem, isso é crente. Isso é ser verdadeiro. Isso é querer ver o bem daquele que um dia quis o teu mal. Isso é você querer o bem daquele que um dia tentou te derrubar. Isso é você querer bem aquele que um dia te acusou, te colocou para baixo. Oh meu Deus. Olha, vai chegar do para um, viu? Vai chegar. Enquanto alguém pensou que tu ia morrer, Deus está trabalhando e preparando. Deus está dizendo só assim, só ora, apresenta. Apresenta nas tuas orações que eu estou dando livramento, oh meu Deus. Aleluia. Além de eu estar dando livramento, eu ainda vou te fazer uma grande nação. Foi assim que Deus ele fez. Moisés orou, pediu, intercedeu e Deus deu o quê? Intercede agora por alguém que te fez mal. Não precisa gritar, meu Deus, abençoa, sustenta. Não, em pensamento, alma, coração, só em mente. Eu sei que é difícil você interceder por alguém que te feriu. Interceder por alguém que um dia quis me ver na lama é difícil. Mas o seu dever é orar. Faz a sua parte. Sabe por quê? Porque isso é uma demonstração de amor e verdadeiro. Porque se não fosse amor pela vida, pela alma, você ia dizer assim: que Deus o leve, que Deus o carregue, que Deus mate, que Deus suma na minha frente com essa. Mas não, você vai orar para Deus dar o quê? Livramento. Agora, igreja, uma pergunta. Nós conseguimos odiar uma pessoa? Eu fiz uma pergunta. Nós conseguimos odiar uma pessoa? Sim. E ao mesmo tempo orar por ela? Nós conseguimos odiar uma pessoa? Todo mundo disse? Sim. E ao mesmo tempo orar por ela? Agora entre o amor de Jesus mais uma vez na sua vida. Porque a pergunta e a resposta vocês mesmo deram. Mas eu vou falar de alguém. Sabe por quê? Lembra que Jesus estava na cruz? E todos falavam o quê? Crucificam. Foi assim ou não? Jesus conseguia perdoar sinceramente. Jesus ele conseguia perdoar sinceramente. Sabe quem? Os seus agressores. Porque quem colocou ele na cruz, quem pregou um escravo nele, quem levantou a cruz, sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Ele podia fazer uma oração diferente, mas Jesus, ele perdoou seus agressores, mesmo vivendo a dura realidade, mesmo passando por aquele momento, Jesus perdoou. E você? Você consegue perdoar ou não? E a igreja? Você viu que Jesus perdoou? E você? Consegue perdoar? Se eu fosse você, liberava o perdão, viu? Se eu fosse você, liberava o perdão. Sabe por que Jesus, ele libera o perdão? Alguém sabe? Alguém sabe? Um ato de obediência e de fé diante de Deus. E você, meu irmão, a gente não é crente. A gente achamos que nós é crente. Nós achamos que nós é crente. Faltando muita coisa para nós ser crente. Jesus, ele perdoou. Um ato de fé e obediência a quem? A Deus, porque por ele mesmo talvez, por você mesmo talvez, mas por obediência a Deus e a fé, você o perdoa, libera o perdão. Libera o perdão, arranca isso que está dentro de você. Pode ter diferente, machucado, magoado, maltratado, mas você libera o perdão. Isso é um ato de fé e de obediência a quem? Aquele que te chamou, a Deus. Vamos lá, Efésios 4:32. Nós já vamos já fugir disso. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E a igreja? Está vendo que nós precisamos se converter? Nós precisamos se converter. Cada dia que a Bíblia é pregada, nós dá uma melhoradinha. Talvez não mude por completo, mas dá uma melhorada. E nós precisamos mesmo melhorar. Ser como a Bíblia nos ensina. Aqui mostra um ressentimento e mágoa. São grandes. Fala a verdade. São grandes. Por quê? Por alguém que lhe feriu, lhe maltratou, lhe afligiu. Mostra sim que é grande. Agora tem o principal. A mágoa e o ressentimento são grandes. Repete comigo. Grande. Empecilho para a profunda espiritualidade. Está vendo onde atrapalha o crente? Está vendo onde te atrapalha? Hein? Sabe por que não cresce espiritualmente? Por causa disso. Porque está olhando o momento, o problema, o que aconteceu, o que viveu, e aí não consegue crescer. Jesus, ele provou totalmente diferente para nós. Mesmo diante de uma intensa agonia, Jesus superou os seus limites ou instintos humanos. Glória a Deus. Mesmo diante de tudo isso, Jesus, ele superou o seu instinto humano. E você? E você? Olha, quantas vezes eu ouvi isso? Nunca mais ouvi isso, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Já perdoei uma, perdoei duas, perdoei três. Ah, eu não perdoo mais. 70 vezes 7. 70 vezes 7. É infinito o perdão. Independente do que te fizeram. Independente. É infinito. Muita gente não cresce espiritualmente por causa que não libera o perdão. Verdadeiramente é um ato de obediência e fé. A quem? Precisa. Então Jesus, mesmo diante de uma intensa agonia, Jesus superou o quê? O instinto humano. A ceia, preste bem atenção nisso. Uns olhou para um lado, olhou para o outro.
é um momento de reflexão. Cheguei onde você não esperava na mensagem. A ceia é o que mesmo? Um momento de reflexão. Aí a minha pergunta para a igreja é: será que vivemos esse momento de espiritualidade? Está aí a resposta para você mesmo, não. A ceia é um momento de reflexão. Será que nós estamos vivendo mesmo esse momento de espiritualidade? Um espírito superador? Ou não? Ou você acha que eu vinha só aqui falar da ceia, amém, comeu, bebeu, tchau? Não, eu vim com um alimento aqui forte, uma fava misturada, para botar na boca do teu estômago e descer queimando, ardendo, mas também de você superar a noite para o outro dia, o café da manhã. É assim que eu vim, preparado, para te dar um alimento quente. Se não tomar cuidado, queima a ponta da língua. É, igreja. A ceia é um momento de reflexão. Será que vivemos esse momento de espiritualidade? Ou vivemos do nosso jeito? Por hoje isso é a ceia. Vem, igreja. Aleluia. São momentos de aflições que revelam nosso momento de espiritualidade. São os momentos de dor. Aqui tem muita gente sorrindo, mas tem muita gente chorando, sofrendo. Só que não se preocupe, porque tem muita gente sorrindo que não, olha, não faz o dizer que não vai chegar a tua vez. Não tem super-homem aqui. Não tem super-mulher. Mas é nesse momento de dor que revela. É no momento de aflição que revela o seu período de espiritualidade. Tem gente que pede e nunca mais quer voltar na igreja. Tem muita gente que a porta se fechou e diz, mas antes lá no mundo. Tem muita gente que quando estava no mundo era tudo, veio para a igreja, as portas fez assim, ó, se fechou, vou voltar para o mundo. Mas o verdadeiro cristão que tem a espiritualidade não está olhando se a porta se fechou, não está olhando se está perdendo, não está olhando se está por baixo, não está olhando se a porta não abriu, não está olhando se alguém falou mal, se acusou, se apontou. Aleluia. Não. Esse tem espiritualidade. Aleluia. Foi isso que Jesus mostrou para nós. Só que tem uma coisa que os crentes não vão gostar de ouvir aqui agora. O momento de aflição revela o quê? Alguns não sabem nem falar. Pode soletrar, deixa. São os momentos de aflição que revelam a nossa ou a nossa carnalidade. Que ninguém esperava. Hã? Não, alguém pensou que era carnalidade. Ou canalha. São os momentos de aflições também que revelam quem é você. Seu carnal, sua carnal. É? Ou não? Ah, não sei se eu estou fora, alguém não gostou do meu jeito, a minha expressão. São os momentos de aflição que revelam a espiritualidade, como também a sua. Eu sei que vocês estão com medo de errar. Carnalidade. Tem um erro. Quem é você aqui? Quem é você aí? Quem é você diante de Deus? Espiritualidade ou carnalidade? É difícil descobrir quem você vive isso. Um dos dois você tem que escolher. Você pode reagir como Jesus ou não? Pode, só não quer. Jesus podia usar a sua carnalidade, mas ele preferiu a espiritualidade. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazes.
Difícil, né? Eu sou crente, mas o meu braço, eu tô amarelo, tá forte, igual o Renato. Eu sou crente, mas ó, não vem não, hein? Se vir, tem uns crentes nervosos, misericórdia. Você pode reagir como Jesus mesmo sendo ofendido ou não? É difícil, né? Fala a verdade. O difícil é um prédio. Constrói bem alto. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá em Lucas 23, 34. E a parte A, para a gente falar da ceia. Já falei e vamos falar. É Lucas 23, 34. Lê lá. Vocês já leram, só para repetir. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Era isso que eu gostaria que vocês entendessem. 1 Coríntios, capítulo de número 11.